damos aqui o nosso pontapé inicial. Então, Léo, formalmente aqui te recebendo, muito obrigada. Obrigado. Né, nos conectamos, pessoal, a última talk que a gente fez, a gente falou sobre conexões, né? Acho que e o mundo é sobre conexões, então eu me conectei com Total. o Léo e de forma imediata disse, não, o Léo tem que vir aqui falar para os nossos alunos da Startup Academy, contar um pouco primeiro sobre a tua trajetória, né, Léo, e depois falar um pouco sobre a tua experiência com os empreendedores. Então, eu acho que aqui, né, para a gente também se conectar com quem está chegando aqui, a gente promove periodicamente, né? São talks aqui, são interações que a gente traz, né, sempre um convidado. A gente sempre preconiza que aqui na Startup Academy a gente sempre preconiza a experiência acima de tudo, né? Então a gente sempre traz pessoas que estão passando ou, né, e podem contar um pouco da sua trajetória. Então esse é o momento também é um momento de conexão. Nós temos mentorias que acontecem semanalmente e periodicamente, então a gente traz também convidados externos para falar um pouco sobre essa conexão e a gente criar de fato esses relacionamentos, né? A gente vai falar hoje aqui sobre evaluation, como é, né? Tu vai contar um pouco da tua história, o que tu já viu aí em termos de mercado e do que acontece de fato, né, com esses empreendedores que chegam na frente do investidor para pedir lá, né, um investimento no seu negócio, enfim. Então, eu acho que é isso. A gente quer criar esse senso de comunidade, então, periodicamente, a gente traz isso e em cada uma dessas talks a gente elege um tema para que as pessoas possam se conectar. Então, depois dessa, né, essa aula ou essa experiência que vai para dentro da nossa plataforma, para que demais também, quem não consegue estar conosco aqui ao vivo, possa também nos acompanhar depois de forma gravada. Então, o Léo, né, o Leonardo Brasil aqui, então ele né, a gente está sempre misturando sotaques aqui também, Léo, muito legal. Semana passada a O gente meu é um conversou com o pouquinho pessoal da forte. Paraíba, hoje a gente traz os cariocas, e assim a gente vai também, né, trazendo diversas culturas aqui. Então, Leonardo Brasil é CEO da Startup Hero, então então aí eu vou deixar aqui para que tu te apresente, fale um pouco da tua Claro. trajetória e conte Não, aí para nós. E daqui a pouco eu vou te interrompendo um pouquinho aqui não, para vambora, vambora. a gente ir, né, contando aí para o Não, pessoal. Se vamos quiser livre. também compartilhar a tela, fica à vontade aí. Se quiser apresentar alguma coisa, fica Aham. bem à vontade para que a gente possa aí ter uma boa experiência nessa noite. Obrigada. Não, Fico com a legal. Eu acho que gente. eu posso compartilhar. Tem uma apresentação aqui. Eu acho que a gente pode fazer um bem bolado. Eu vou compartilhando aqui e a gente vai fazendo. Deixa eu Maravilha. dar um share aqui para a gente poder ver. Tá. Ah, ver se está aparecendo aí para você. Deixa eu ver. Ó, Perfeito. tá, deixa eu começar aqui. Então, antes de qualquer coisa, acho que agradecer. Assim, eu por muito tempo, sempre quando eu comecei, né, eu sempre quis empreender. Falou um pouquinho sobre da minha trajetória, né? Eu sempre quis empreender e na minha época, né, não tinha nada como Startup Academy. Então, assim, eu sempre quis criar um negócio, eu sempre quis entender, eu sempre quis uma base. E aí eu fui para o curso de administração, né? Era o mais próximo naquela época que tinha, né? E aí todo mundo falava que você, quando faz administração, é porque você não sabe o que você quer. Não sabe o que quer, a pessoa fez administração. Mas no meu caso era o contrário, eu sabia o que eu queria. Eu queria ser empresário, né? Porque empresário, né? Empreendedor. Eu queria ser empresário, queria criar um negócio, queria fazer alguma coisa que as pessoas pudessem usar, né? Pode ser um produto que as pessoas pudessem comprar, né? E aí eu sempre pensei nisso. Eu não sabia o que eu ia fazer, assim, de forma alguma. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que eu queria fazer, que eu iria fazer, né? E fui deixando fluir. Então, eu trabalhei em mercado financeiro, trabalhei em varejo, fui passando aí, ganhando experiência, né? Trabalhei em banco de investimento. E em um momento eu fui chamado para poder trabalhar numa plataforma de investimento em startup. E aí foi esse meu primeiro contato com esse mundo. Eu falei, nossa, que legal, existe um bicho diferente aqui, é uma empresa que se porta de uma forma diferente. O que é isso? Deixa eu entender, vou topar esse desafio. Né? E aí você sempre pensa, né? Porque tem sempre aquela dicotomia: vou sair para uma carreira, vou para uma startup que é mais arriscado, como é que vai? Mas eu falei, olha, trabalhar numa empresa que está começando, para mim talvez seja melhor, para que depois eu possa abrir minha própria empresa, porque eles estão começando, eu vou pegar ali os processos no começo, vou conseguir entender como é que está fazendo, e depois, quando eu quiser ter o meu próprio negócio, eu vou fazer. E aí foi isso que aconteceu. Assim, eu comecei a entender sobre esse mundo,
comecei a ver como é que funcionava as startups, como é que os negócios de tecnologia, vendo o que era bom, o que era ruim. E aí eu vi um grande problema. Eu acho que esse é o grande sacada de você ser um empreendedor, né? Eu vi um grande problema. Eu falei, olha, a maioria das startups que passavam pela minha mão ali, elas não estavam prontas para poder falar com o investidor. Elas não estavam, a empresa não estava legal, não tava com um valuation legal, sabia falar com o investidor. Eu falei, tá aí, é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma solução para poder fazer uma coisa para ajudar, né, as startups aí. E aí foi isso, saiu eu e meu sócio, a gente trabalhava juntos nessa empresa, a gente saiu, montamos isso, sem saber basicamente o que ia fazer, aí decidimos criar uma plataforma. Então a primeira ideia foi assim, ó, vai ser uma plataforma de empreendedorismo, que aí vai ter aula, vai ser isso, vai ser recorrência, aí captamos investimento, a gente montamos ali, a gente, um pitch deck bonitinho, fomos lá, captamos, é muito perfeito, nossa, aquilo ali eu pensei, agora pô, sou startupeiro, empreendedor, isso aí quase quebramos, assim, a ideia foi muito mal executada, a gente não entendia nada de tecnologia, terceirizamos, foi assim, foi um caos assim. E depois desse caos, o que aconteceu? A gente ficou pensando, olha, ou a gente volta para o mercado de trabalho, ou a gente dá um jeito de fazer esse negócio virar. E aí tem aquilo de aproveitar a oportunidade de mercado. A gente começava a ver que as pessoas procuravam a gente para poder fazer um valuation, para poder fazer um pitch deck, para poder preparar a pessoa como uma forma de consultoria. Eles não queriam que a gente ensinasse a ele a fazer o valuation. Ele queria, né, no nosso público, que a gente fizesse para eles. Era uma coisa mais imediatista. Então, quando a gente percebeu isso, a gente falou, opa, tem um mercado aqui que não está sendo atendido. E aí a gente montou a Startup Hero, né, essa nova Startup Hero, para isso, para atender esse mercado. Aí depois disso a gente cresceu bastante. Hoje nós somos líderes em fazer valuation, pitch deck, ajudar os empreendedores. Então, assim, eu sempre gosto de contar essa história, porque ela é uma história de empreendedor, assim, fomos lá, vimos, quase quebramos, demos a sorte de olhar, ver uma oportunidade, conseguimos crescer essa oportunidade. Nossos investidores ficaram felizes porque a gente não perdeu o dinheiro que foi investido. Então, a gente conseguiu crescer o negócio. E, assim, eu sempre falo que a primeira coisa, né, agora falando um pouquinho sobre captação de investimento, mas a primeira coisa que você precisa pensar quando você for captar investimento é se você realmente precisa captar investimento. Olha que doido. Por quê? Olhando para o meu modelo de negócio agora, como Startup Hero, se ele fosse o mesmo desde o começo, eu não precisaria captar investimento, porque é um negócio que ele é mais lucrativo, né? É um negócio que consegue se retroalimentar, né? Mas no modelo de negócio anterior que eu fiz, que era um modelo de negócio de escala, de pegar, eu precisei captar investimento. Então, eu vejo muitos empreendedores no começo falando, eu quero captar investimento porque é o dinheiro, se eu colocar o dinheiro aqui, isso vai acelerar, vai fazer na maioria das vezes, né, dependendo do modelo de negócio específico, mas na maioria das vezes, não vai ser o dinheiro de começo que vai fazer uma diferença. O dinheiro ele pode, por exemplo, fazer que você faça uma transição, ou seja, sair do seu emprego para poder ficar na empresa 100% full time, aí você consegue ter a cabeça focada. Mas para o modelo de negócio em si, para poder validar realmente se faz sentido ou não, são poucos os negócios que você vai precisar de capital. A não ser que você fale, olha, vou montar um resort. Aí, beleza. Aí você tem que, para você validar isso, é basicamente fazer. Então, você vai precisar de um aporte grande de capital. Mas, às vezes, eu acho que é isso que muitos coaches falam, não é só dinheiro. As pessoas não conseguem entender, porque a mensagem não é bem passada, é que não só o dinheiro, você pode jogar um caminhão de dinheiro numa empresa, se o modelo de negócio estiver errado, se não estiver legal, a empresa não vai virar. Eu já vi muitos cases aqui, por exemplo, tem cliente nosso que já investiu, uma vez teve um cliente nosso que investiu 2,5 milhões para poder criar um negócio e o negócio dava 10 mil de receita por ano. Então, assim, é um investimento muito mal feito, né? Então, o dinheiro não ajudava. Quanto mais dinheiro colocava, a pessoa só alimentava com um sonho que aquele dia poderia virar e não virava. Então, a primeira coisa que eu sempre falo que você se preparar para captar investimento é realmente você refletir se é o momento ideal, se você precisa captar investimento, se aquilo realmente vai fazer uma diferença na trajetória da sua empresa, ou se tem passos para serem feitos antes de você conseguir
né, captar. E aí, quando você pega, beleza, quero saber se eu vou captar investimento, existem algumas opções, né? Então, assim, quando você vai crescer um negócio, você pode crescer com seu próprio capital. Então, tem muita gente que, né, consegue vir de uma família que tem o dinheiro, tem o suporte, ou tem pessoas ali que vão colocar e investir. Então, tem um capital próprio, capital de amigos, dá para fazer isso. Tem pessoas que vão ter um capital mais filantrópico, um capital de fomento também. Então, você consegue pegar um edital, fazer alguma coisa para poder te ajudar. Tem uma opção que eu não gosto muito, que é a pessoa se endividar para poder fazer crescer a empresa. Não acho que é legal, mas acontece. Olha, parece que não, mas já vi muito empreendedor fazendo e dando certo também. Mas, assim, não aconselho, é o risco máximo aqui para mim. E tem a captação de investimento, né? Que é o fundraising, é o venture capital, é você conseguir captar investimento com investidores anjos, são pessoas que estão apostando, né, em empresas. Então, tem essas modalidades. E aí, que a gente tem que pensar, né, quando a gente entra nesse jogo de entender e querer captar investimento? Você vai continuar nisso ou você vai continuar de forma bootstrapping? Bootstrapping é quando você segue pelas suas próprias pernas, né? A empresa vai se retroalimentando para crescer. Tem modelo de negócio, como eu falei, que é feito para captar investimento. Se você cria um modelo de negócio B2C, você cria um modelo de negócio, por exemplo, como um iFood, que precisa ter essa capilaridade, como o Uber, que precisa crescer, precisa destacar, você precisa seguir esse modelo de ter uma injeção de capital. Mas existem modelos de negócios, por exemplo, como o que é a Startup Hero agora, outros tipos de empresas, que você pode, a própria empresa com os clientes que for entrando, se retroalimentar. Então, é importante entender como empreendedor, eu acho que antes de qualquer coisa, né, antes de pensar em captar, é importante entender na sua cabeça qual caminho você quer seguir. Né? Dá para fazer um, depois fazer o outro, eu captei, depois parei, dá para não captar por um tempo, depois ir, não tem problema, não, mas é importante entender qual é a jornada que você vai seguir como empreendedor. E aí, Léo, oi, olha pode falar. só, É porque eu falo pra quando, caramba, quando a você me gente deixar, eu vou ficar estava sozinho. um tempo atrás, a gente estava no South Summit, a gente estava coletando algumas pesquisas, né, ali para Uhum, entender o comportamento dos empreendedores e até para a gente buscar um pouco mais de dados para né, para o nosso né, para o nosso modelo de negócio. E a gente uhum, fazia justamente essa pergunta para os empreendedores, né? Alguns que já estavam numa fase mais avançada, a gente a gente perguntava, né, o seguinte, bom, como o que você faria, né, se você não voltasse um pouco atrás do tempo e não faria de novo? E alguns deles responderam justamente isso. Olha, eu não teria buscado investimento numa determinada fase do meu empreendimento. Eu não teria buscado, uhum. porque me parece, Léo, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, a maturação do negócio, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento ideal, Sim. né? Uhum. O meu negócio, eu tenho um plano de negócio maduro o suficiente para falar sobre, né, sobre essa valoração, quanto vale o meu negócio? Será que eu tô pronto o suficiente para pegar essa grana e daqui a pouco ela não vai desaparecer? Porque eu não sei muito bem exatamente no que eu vou Uhum. gastar, como eu vou gastar, no que eu Sim. preciso gastar, né? Então, eu acho que esse assim, eu acho que é uma É. dor e até eu voltando um pouco na minha experiência, né? Uhum. Hoje, se eu voltar, e a gente não pode voltar o tempo, mas se eu voltasse atrás, talvez alguns gastos que eu fiz, eu olhei assim, não, coisas que é bem o erro típico aquele da validação, né? Coisas que eu Aham. valorizava, que eu achava mega importante na minha experiência, não fazia o mínimo sentido para a experiência do usuário lá da minha plataforma, da experiência do curso, e eu gastei tempo, gastei recurso, numa coisa que não era necessária, né? Então, eu É. queria que tu falasse um pouquinho sobre É isso. porque quando você está dentro do sonho, né, tudo é muito bonito. Né? É óbvio que, por exemplo, eu fui criar a plataforma, falei, claro que isso vai dar certo, porque eu tenho a experiência, eu sei como é que eu faço, eu sei qual conteúdo eu vou fazer. É óbvio, eu queimei todo o dinheiro da minha captação, assim, até o último centavo do dinheiro que eu tinha. E assim, eu amo meus investidores que estão aqui, mas se eu tivesse realmente com esse modelo de negócio inicial, eu com certeza não teria captado
investimento, porque o modelo de negócio nem precisa disso. Óbvio que, beleza, se você pegar o dinheiro, você consegue acelerar qualquer tipo de empresa, né? Você não vai ser hipócrita de dizer, falar, sim, qualquer tipo de empresa cresce. Mas é importante entender que, assim, nem sempre o dinheiro vai fazer uma diferença, nem sempre é isso que é o principal. Então, tem estágios, né? Tem momentos ideais, né, para você captar. Então, por exemplo, vai captar e você só tem um PowerPoint, só tem a ideia, beleza, o valor vai ser baixo, você vai demorar para captar, vai ter muita desconfiança, porque o investimento em startup, então, por exemplo, eu invisto em algumas startups. O investimento em startup nada mais é do que um dos piores tipos de investimento possíveis, assim. Ele é de altíssimo risco, então você pode quebrar a sua empresa e a pessoa perder o dinheiro, né? Ele é de longo prazo, então você coloca dinheiro numa startup, você não tira daqui a 3 dias, você não pode negociar igual você negocia numa ação da bolsa. Então ele é de alto risco, é de longo prazo, de renda altamente variável. Então eu já vi cases de startups que deram 10 vezes retorno. Eu já vi cases de startups que tinham 31 milhões de valuation e foram vendidas a 100 mil reais, entendeu? Só para poder vender a tecnologia. Então, assim, o investimento ele é muito arriscado. Então, o investidor, né, quando ele quer colocar dinheiro numa empresa, né, um investidor ali que está estudando, ele vai tentar entender o seu estágio. Olha, se está no estágio muito inicial, é muito mais arriscado para mim colocar dinheiro nesse negócio. Então, se é muito mais arriscado colocar dinheiro nesse negócio, você vai ter que pagar o preço disso. Qual é o preço disso? Ou é o valuation que vai ser muito baixo, ou é a participação, né, que você vai lá tomar uma mordida aí de um tubarão, vai pegar 40, 50, 60% da sua empresa. Por quê? Porque faz sentido, porque a pessoa que é o capitalista ali, né, que é o investidor, ela está colocando dinheiro num projeto que você pode parar, que nem aconteceu com a gente, parar e falar, cara, talvez eu tenha que voltar para o mercado de trabalho, talvez eu não consiga continuar esse negócio aqui. E aí a pessoa perdeu o dinheiro dela inteiro. Então, eu acho que existem momentos para você poder captar investimento. Dá para captar em qualquer momento? Dá. Dá. Já vi casos de captar desde PowerPoint até a empresa gigante você captar investimento. Só que existem histórias ideais para você contar numa captação. Então, a história ideal é você acelerar. Então, é você falar para o investidor: olha, eu fiz o máximo que eu conseguia, sozinho. Tá? Agora eu preciso acelerar esse negócio. O negócio não vai morrer, mas eu quero acelerar. Eu quero ser o primeiro do mercado, eu quero disruptar. E para isso, eu preciso de investimento para poder crescer. Por quê? Porque aí você prova para o investidor: eu já fiz uma parte, eu não sou dependente de você, então a relação de poder ela muda um pouco, porque geralmente o investidor tem muito mais poder porque ele tem o dinheiro, né? E você mostra para ele, olha, eu preciso acelerar e eu vou conseguir te dar um retorno depois disso, tá? Mas esse é o momento ideal, essa é a história ideal para você captar. Então, assim, pode ser que você esteja no começo e você descobriu uma grande oportunidade. Então, por exemplo, um cliente nosso ele fez basicamente um chat GPT para a área jurídica. Ele conseguiu, já praticamente não faturava, mas como a inteligência artificial ele lia os principais processos, dava as opiniões, isso é tão diferente que ele precisava correr para poder acelerar e captar para esse modelo de negócio antes que aparecesse uma outra solução e conseguisse tomar o mercado. Então tem a história e o momento, né? Eu digo que tudo é história. Você consegue vender tudo para qualquer pessoa. Captar é vender. Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas assim, você consegue fazer tudo para poder vender, mas depende da história que você está contando. A história é fundamental para tudo, para valuation, para captação. A história que está por trás ela é muito importante. Se você conseguir empacotar dentro de uma história que você consiga vender e aquela pessoa acreditar, aí é sucesso, né? A pessoa vai confiar em você. Mas se você falar, quero captar para pagar dívida, quero captar porque eu quero colocar dinheiro no bolso. Assim, hoje mesmo eu vi um cliente, olha, 50% da captação vai ser para botar dinheiro no bolso. Amigo, você nem fatura. Vou pegar o dinheiro do meu bolso, transferir para o seu bolso, pelo simples fato de você ter criado um site. Sabe? Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Então, existem coisas, existem histórias que você precisa contar para poder fazer uma captação. E eu acho que quando você entende isso, você se prepara melhor. Você fala: olha, não é o momento. Eu já tive clientes que estavam aqui comigo e falaram: olha, não é o momento. Eu peguei, fiz o trabalho todo e falou: olha, quero tracionar mais,
porque eu consigo pegar um valor maior, até porque você é limitado, né? Ninguém vai te dar 10 milhões se você está no PowerPoint, a não ser que você tenha muita conexão, né? Mas tirando isso no mundo real, ninguém vai te dar 10 milhões se você tem um PowerPoint só, entendeu? Então, quanto mais mais embrionário tiver, menos dinheiro você vai conseguir pegar para investir e talvez você precise fazer mais rodadas. Então, assim, tem que ter uma estratégia para poder captar investimento. A gente sempre pensa nisso, na estratégia. E aí, uma das estratégias que eu gosto de pensar que se você quer um smart money para sua empresa. Assim, o que é o smart money? É aquele investidor que vai agregar além do dinheiro. Tá? E por que é isso importante? Porque às vezes abrir algumas portas para o seu negócio vai ser muito melhor do que qualquer dinheiro que você possa colocar. A pessoa que consiga te conectar, né? A Ju estava falando sobre conexões, então assim, a pessoa que consiga te conectar com um player, consiga te mostrar um caminho que você não está vendo, talvez isso valha muito mais do que qualquer dinheiro. Então, por exemplo, teve cliente nosso que era um fast food vegano e foi investido pela Xuxa, né? Mas é investimento através de marketing, dela divulgar. Então, isso para eles, que ela sendo vegana, então isso é um canhão de marketing. Muito melhor do que qualquer dinheiro que ele podia colocar em tráfego pago, né? Em um anúncio, em evento. Então, esse smart money, esse dinheiro que vai ser inteligente, né? Que vai ajudar na construção, é o que você precisa pensar. Olha, nesse momento eu preciso de alguém para me apoiar, ou não, eu estou no momento que eu preciso só do dinheiro, já sei qual o plano que eu vou executar, eu estou ali certo com isso, eu vou fazer só o dinheiro. Então, assim, é muito importante entender essa dinâmica do que é o smart money, se você precisa ou não, entender se o investidor que está falando que vai ser smart money para você, ele é smart money de verdade, porque ele pode falar, né, assim como você está vendendo a sua empresa, ele está vendendo para você para tentar investir, então ele pode falar um monte de coisa. Então, é muito importante entender essa dinâmica, né, que acontece no mercado. E eu acho que o que é legal também é não esperar muito, tá? Eu vejo às vezes as pessoas que chegam aqui desesperadas, Léo, eu tenho para a semana que vem uma reunião com o investidor, prepara a minha empresa. Cara, desculpa, já perdeu o barco, entendeu? Não tem como, você tem que se preparar, preparar mesmo, sabe? A rodada de investimento é um processo que acontece. Geralmente você tem que pensar pelo menos uns 6 meses antes. Ah, não deu 3 meses antes que seja. Antes que a sua empresa comece a sufocar. Já vi muitas empresas que sufocaram. Basicamente, a empresa vivia de rodada de investimento e acabou não conseguindo fazer a próxima rodada, e aí a empresa acaba morrendo ou acaba diminuindo o valuation para poder colocar um investidor, aceitar investir. Então é importante você não esperar muito. Então, se você decidiu que você está com a história correta para poder captar investimento, é importante não ficar esperando, ó, vou fazer. Não, tem que ser no momento certo, tem que se preparar para poder fazer essa captação. E aí o que eu gosto de falar é que captação de investimento é organização. Totalmente organização. Você ser organizado é processo para você fazer, é venda na veia, e isso que é captar investimento. Então, eu gosto de falar que você tem que se organizar para captar investimento. E aí, qual é a dinâmica que eu gosto de fazer, né, comigo? Assim, se você é um fundador solo, sinto muito, você vai ter que fazer tudo, né? Então, porque só tem você na sua empresa. Mas se você tem um cofundador, como eu tinha aqui, a gente sempre gosta de fazer uma dinâmica de deixar um para ser a cara externa da empresa e deixar o outro para ser quem vai estar internamente no negócio. Então, por exemplo, eu falo para caramba, vocês estão vendo, então sempre eu que ia por uma rodada de investimento para falar com o investidor, para poder negociar, e o meu sócio ficava cuidando da operação aqui. E por que a gente faz isso? Porque tem investidor que vai querer ficar namorando a sua empresa. Olha, quero ver daqui a 3 meses como que vocês evoluíram. Quero ver o que vocês vão fazer daqui a pouco. E aí, se a tua operação não crescer, o investidor vai ver, olha, não é legal. Não é legal. Então, é importante ter alguém comandando a captação, então alguém que vai estar responsável para estar pela parte de fora, pensando, fazendo roadshow, falando com os investidores, mas enquanto isso vai ter alguém ali no background fazendo a empresa rodar, construindo o negócio, deixando ele redondinho para poder ser apresentável. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender quem vai comandar a captação. É importante ter uma figura central, não dá para o investidor também ficar falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Não, ter uma figura central para poder falar com os investidores. E aí, dentro disso, eu
Pode parecer até muito simples, mas você precisa saber quanto que você quer captar. Olha que louco, por quê? Ontem mesmo, a gente estava falando com um cliente aqui, ele contratou valuation com a gente. E a gente perguntou para ele, quanto que você vai captar? E aí ele falou para mim, vai depender do valuation. Quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela não tem plano. Eu, como investidor, já não invisto. Eu não invisto. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Se você está indo captar investimento, você tem que saber quanto que você precisa. Você precisa fazer a conta. Ah, Leonardo, não gosto de números. Se é empreendedor, tem que gostar. Não tem como, tá? Por quê? Porque você vai chegar para mim e falar, dependendo do valuation, ou então assim, eu quero vender 10% da minha empresa. Nossa, eu odeio quando eu falo isso. Por quê? Porque mostra total despreparo. O que você tem que fazer para você captar investimento é o seguinte: faz uma projeção financeira de um ano e meio, tá? Realística também, tá? Porque tem gente que fala, olha, daqui no mês seguinte vou faturar 10 milhões, no outro vou faturar 30. Não, aí também a gente já sabe que também não tá legal. Faz uma previsão financeira realística, vê quanto que você vai vender mês a mês, um ano e meio, tá? Depois vê quais são os custos associados a isso. Imposto que vai pagar, RH que vai ter, marketing. Provavelmente vai ter uma perda. Não, vai ter uma perda ali, porque você vai gastar muito mais do que você vai faturar. Essa perda é basicamente o que você precisa captar para poder cobrir, para poder tapar aquele buraco, né? É óbvio que você coloca uma gordurinha. Então, deu 300 mil negativo. Capta 350, capta 400 mil. Mas tem que se preparar. Agora, vai depender do valor. Não, já mostra que você não tem um plano. Já mostra que você está pensando, olha, só quero captar por captar. Então, volta naquilo tudo que eu falei no começo. Qual é o momento de captar? Por que você quer captar? Faz sentido captar ou não? Então, é muito importante entender como que você vai captar, quanto que você vai captar e onde você vai usar. Porque numa empresa que está no estágio inicial, onde que você usa o dinheiro? Para botar no bolso? Não, como eu falei, não bota no bolso. É o quê? Marketing, contratação de pessoas, né, para desenvolvimento de plataforma, se for uma plataforma. Ah, não, Léo, eu quero captar para poder internacionalizar. Amigo, você nem fatura, entendeu? Não, não faz sentido. Tem que saber onde vai utilizar os recursos da sua empresa. A gente tem muita afobação, acha, não, essa solução aqui ela é revolucionária, que a nível mundial tá, mas começa pequeno, começa realista, começa conquistando o estado, começa conquistando a região, depois o país, aí sim você pensa em internacionalizar. Então, isso que é muito importante para a preparação de empreendedor, é você saber quanto que você precisa captar e usa os recursos. E por incrível que pareça, assim, eu não tenho a estatística certa, mas se eu fosse chutar, eu acho que 30% de todo mundo que faz pitch deck aqui com a gente não sabe responder essa pergunta. Olha que doido. Então, assim, a gente tenta ajudar ao máximo, mas isso é fundamental para a percepção do investidor. E aí, como eu Léo, falei, né? Oi? Léo, e com isso, sim, eu vejo o quanto é importante essa preparação, né? Muitas vezes Sim. a gente conversa com vários empreendedores e diz, não, mas eu não tenho tempo, eu preciso... Gente, assim, preparar, mergulhar na realidade do teu negócio, conhecer as características do mercado. A gente fala assim, né? Vai gastar, não é gastar o tempo, né? Porque realmente entender o teu Preciso. negócio é fundamental, né? Então, assim, eu acho que o tempo nesse caso é um investimento muito importante, né? Porque às vezes é a chance de ouro que tem, como tu diz, 30% das pessoas sentam aqui na minha frente e gaguejam e não sabem dizer qual é o custo da minha operação, quanto eu vou precisar de dinheiro, né? Então, a Uhum. gente precisa realmente preparar, né? Eu acho que faz todo sentido a gente falar nessa preparação, da Sim. gente entender desde o momento da exploração de dados até chegar lá em prototipação, teste, operação, enfim, conhecer todas as nuances do negócio, né? É porque a pessoa acha que, assim, cara, você está vindo, ou quando você vai captar investimento, a captação de investimento, você está oferecendo uma oportunidade de investimento para uma pessoa. É um ativo financeiro. A sua empresa passa a ser um ativo financeiro para aquela pessoa. Tá? Então, a pessoa que está do outro lado, o investidor que está do outro lado, ele trata como a carteira de investimento. Então, o que é a Comissão de Valores Imobiliários? Até ela pede, né, que você, se for investir em startups, que você reserve um percentual da sua carteira para você investir em startups. Então, esse cara que você está falando, essa pessoa, essa mulher que você está falando, esse investidor, essa investidora, ele tem investimento em ação, ele tem investimento em fundo, ele tem investimento em renda fixa, e aí ele separou um percentual,
né, para poder, obviamente, tem os fundos, né, mas ele separou um percentual para poder investir em startups. E aí você chega na frente dele e fala, me dá teu dinheiro. E o que você vai fazer? Não, não vou fazer. Confia que eu vou conseguir. Sabe, não dá para fazer isso. Então, o empreendedor, por exemplo, que não sabe número. Olha, tá bom, quanto que você vai projetar de crescer? Qual o ticket médio que a sua empresa tem? Qual é o CAC, né? Qual é o custo de aquisição de clientes que você tem? Então, se a cada R$ 1 gasto, quanto que isso retorna para o seu negócio? Então, você não sabendo, é óbvio que se você for bem embrionário, né, você não tem esses números. Mas se você já começou a sua empresa, é importante você começar a acompanhar esses indicadores chaves, né, que você tem. Então, é importante o empreendedor gostar de número. Assim, mas então pô, vai ter que ter um cofundador ali, alguém para poder ter. E essa questão de tempo, de se preparar, olha, imagina a percepção do investidor. Se você não teve tempo para fazer uma apresentação legal, para poder ver os seus números, para poder fazer um planejamento financeiro, você vai ter tempo para dar um reporte para dizer como é que está a empresa, você vai ter tempo para me explicar se realmente você está gastando o dinheiro da forma correta, você já é um red flag, você já olha e fala, olha, não sei. Esse empreendedor não parece tão sério para mim, porque o que ele vai fazer com o meu dinheiro? E já teve caso disso. Tem um investidor nosso que ele investiu em umas outras empresas e ele estava comentando comigo. Ele, olha, teve uma empresa que eu investi e eles simplesmente sumiram. Eu não sei o que aconteceu, eu não recebo um reporte deles. Isso é ruim até para o mercado, né? Porque o investidor já é difícil investir em startups. Já é arriscado, como eu falei, um dos piores tipos de investimento, assim, né? Falando desse tipo. E aí a pessoa ainda tem uma impressão ruim, assim, então não é legal. Então a gente que está, né, se formando aqui, a gente tem que entender que você precisa fazer tudo de forma séria, precisa sim investir um tempo para poder pensar na sua empresa, pensar na dinâmica do investidor. E aí vem aquela coisa que eu amo assim de paixão, é o core business da minha empresa, mas é a ferida do ego da maioria dos empreendedores, que é o valuation. Tá? Valuation basicamente é o valor justo de uma empresa. Tá? E qual o grande problema? É a palavra justo. Por quê? Porque a maioria das vezes o empreendedor não pensa nisso. O empreendedor pensa em potencial de negócio. Então, assim, olha, meu negócio tem potencial para poder vender 50 bilhões. Legal, mas não quer dizer que vale isso. Porque se for assim, eu vou criar uma empresa no setor financeiro é trilionário, então minha empresa vale 1 trilhão. Não é assim que funciona. Né? O valuation é você entender qual é o valor que está sendo precificado o seu ativo financeiro, a sua empresa, né? Qual é o valor justo dele, entendeu? E o justo não é o maior valor possível, porque valuation alto é muito ruim para uma empresa, né? O valuation alto, ele dificulta você conseguir novas rodadas de investimento. Se você já chega no começo precificando a sua empresa, sei lá, 40 milhões de reais, né, e você tem zero faturamento, nas próximas rodadas, o seu investidor vai cobrar um valuation maior, vai cobrar um valuation de, sei lá, 80, e talvez você não tenha números para isso, para justificar isso. E o que acontece? O que a gente viu aí, um monte de startups tendo down round, que fala, né, baixando o valuation, basicamente. Por quê? Porque ou é isso, né, e você aceita diminuir o valuation para o investidor poder colocar dinheiro e você sobreviver, ou você quebra a empresa. Então, alguns escolheram quebrar, outros escolheram diminuir o valuation ou cortar cabeças, né, demitir pessoas para poder fazer uma margem de lucro maior. Então, o valuation ele é um ponto sensível, porque chega muito empreendedor que fala: Ah, Leonardo, eu acho que essa ideia vale 1 bilhão. Aí a gente fala: Eu tenho certeza que não vale. Ele: Não, vale sim. Aí a gente tem que trazer o empreendedor para a realidade. Eu sei que você teve uma ideia muito boa, mas, meu amigo, eu já analisei mais de 5 mil empresas na minha vida. Eu, com certeza, já vi uma empresa que tem uma ideia muito parecida com a sua. E não é só isso, não é nem menosprezando a ideia da pessoa, mas é porque o fato da ideia, só ter a ideia e não ter tido a execução, isso não traz valor para a empresa, isso não vai agregando valor para o negócio, entendeu? Por quê? Porque ideia, eu posso te dar 10 ideias de startups agora. Não quer dizer que eu tenho valor, eu vou pegar essa ideia e vou vender. Ou então, às vezes, o empreendedor tem muito medo, falando assim: olha, eu não quero contar minha ideia para ninguém porque a pessoa vai roubar a minha ideia. Esquece isso, gente. Ninguém vai roubar a tua ideia. Olha o trabalho que dá para criar uma empresa, entendeu? Dá um trabalho enorme criar uma empresa, criar
criar uma startup, né, criar um negócio do zero, dá um trabalho enorme. A pessoa tem que pegar, tem que investir tempo, tem que criar site, tem que criar plataforma, fazer. Eu sei que a sua ideia é legal, eu sei que você gosta, mas ninguém vai copiar isso, não, cara. Esquece, a gente não tá naquela época do Microsoft com Apple, não, que era tudo mato, que um roubou o outro. Não, calma, assim. Primeiro que você acha que é revolucionário, mas nem necessariamente é. E segundo, que é bom você compartilhar a sua ideia, porque às vezes a pessoa vai te dar um feedback, vai falar, olha, eu pensei nesse ponto aqui, você pensou? Eu pensei naquele ponto. E até a pessoa executar a tua ideia, assim, ela tem que estar com muita vontade de te roubar mesmo, assim, tem que ser uma coisa bem ferrenha. Então a gente sempre pensa nisso. E o valuation, né, é você apresentando um ativo financeiro para o investidor. A gente vê, por exemplo, o Shark Tank, que é um programa que eu amo de paixão e odeio muito ao mesmo tempo, porque tem coisas muito boas e coisas muito ruins, assim. É um programa que você vê que muitos empreendedores eles não conseguem captar exatamente pelo valuation. Eles chegam lá, eles colocam, fixam um valuation, um valor absurdo, pela regra do programa, a pessoa não consegue modificar muita coisa, e aí eles só conseguem modificar o percentual. Então o cara chega lá querendo vender 5% da empresa dele e sai com uma mordida de 65%. Por quê? Porque ele não pode mudar o valuation que a pessoa colocou, entendeu? Ou então não pode mudar o valor, né, que ele pede, que a pessoa pede. Então, assim, é importante pensar no valuation. E aí, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes do valuation, porque ele é muito complexo, mas eu vou mostrar o que impacta um valuation, tá? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de uma empresa, o que leva em consideração a avaliação? Epa, deixa eu voltar. O que leva em consideração a avaliação de uma empresa? Olha, a primeira coisa que a gente leva em consideração é o histórico, tá? Por quê? A empresa que tem menos histórico, o valor vai ser menor. Por quê? Está mais embrionário, tem muito mais risco. Eu não consigo prever de forma consistente o que vai ser o futuro desse negócio, tá? É, Também o motivo da avaliação. Por que você está fazendo um valuation também importa. Está captando investimento? Legal. O valuation, a tendência dele é de crescimento, da empresa crescer, porque está querendo expandir. Está fazendo um valuation porque um sócio está brigando com você e você quer chutar esse sócio, tirar da empresa? O valor da empresa diminui. Ah, está fazendo um valuation porque quer comprar a participação do cara que é do comercial da sua empresa e ele vai levar a carteira de cliente? O valor da empresa diminui. Então, tudo isso é uma nuance que entra no valuation. Outro ponto, modelo de negócio. Existem modelos de negócio que têm escala e existem modelos de negócio que não têm escala. Se tem escala, o valuation é maior. Obviamente é maior. Por quê? Porque a escalabilidade, né, que é essa particularidade de você conseguir crescer um negócio sem que os custos cresçam na mesma proporção, isso traz um valor enorme. Então, se você pega, por exemplo, um iFood, que é o exemplo mais clássico do mundo, se ele tivesse que ter todos os restaurantes, né, todos os entregadores fossem contratados, ele teria um custo enorme. Cada crescimento que ele tivesse, cada nova cidade que ele fosse abrir, ele teria que ter um novo custo, um novo pessoal. Então, isso faria o valor dele, obviamente, diminuir, porque tem um investimento muito massivo. Pelo fato dele ter escala, ou seja, ele só abrir um programa, né, a plataforma, o valuation dele é maior. Então, o modelo de negócio, ele implica muito. O valuation também ele é muito moldado pelas previsões, né? Então, você tem que saber qual vai ser realisticamente os seus próximos anos. Então, fazer uma previsão financeira, vocês vão ver que toda hora eu falo de números aqui, mas captação de investimento é número, né? Então, você ter uma previsão financeira realística também impacta. E o mercado também impacta. Vocês vão ver que quem hoje fala que tem IA consegue fazer rodada com valuation maior. Ponto. Não tem como fugir. Por quê? Porque é oferta e demanda. O investidor olha para notícia. É o DeepSeek que fez não sei o quê. É o ChatGPT que fez não sei o quê. Ele pensa, olha, eu não posso investir nessas empresas. Mas se vier alguma empresa que tem uma oportunidade voltada para IA, eu vou estar disposto a pagar o preço para poder também surfar essa onda de investir em inteligência artificial. Isso aconteceu muito. Eu que estou no mercado há tempo já vi onda de fintech, onda de NFT, agora a onda de inteligência artificial. Então, assim, isso supervaloriza o valuation, né? Cria uma bolha, mas supervaloriza o valuation. E também as metodologias. Tem um monte de métodos de avaliação, um monte, assim, tem mais, deve ter uns 15, assim, métodos de avaliar a empresa.
Alguns são muito subjetivos, alguns são uma coisa que não é muito aceita pela academia, mas é importante você entender quais são os métodos que você vai utilizar para avaliar uma empresa. E aí eu vou passar rapidinho, assim, para não ficar chato, vou passar rapidinho pelas metodologias aqui. Olha, o que a gente precisa se fixar aqui, se você for uma startup, tá? Tem essas 6 metodologias ali, são as que a gente mais usa aqui na Startup Hero, mas você precisa se fixar em fluxo de caixa descontado. O que é isso? Quando eu tinha minhas aulas de administração, o meu professor falava que o objetivo de qualquer empresa é gerar lucro. Então, o fluxo de caixa descontado é isso. O que ele faz? Ele pega o lucro que a empresa vai ter nos próximos anos e traz a valor presente. Então, se você está estimando que você vai ter 5 milhões, 10, 15, 20 milhões nos próximos anos, você soma isso tudo e você faz um desconto para atualizar, vamos dizer, ele para os dias de hoje. É a técnica mais famosa do mercado. Tá? Outra técnica muito legal para startups é essa número 5, que é transações precedentes. Por quê? Basicamente, é uma técnica que você olha como que o mercado está precificando outras empresas parecidas com a sua. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma startup de logística, né? Aqui. Vou pesquisar quanto que o mercado está precificando o valor de startups de logística semelhantes à minha, que estejam no mesmo estágio, que estejam captando o mesmo percentual de captação, e depois eu tiro uma média. Esse aí é como se fosse um valor de média. Assim, você olha quanto que o mercado está pagando, está pagando 3 milhões e meio em média por empresas. Né? Pega uma amostragem boa, não adianta pegar só uma empresa, né? Porque você pega só aquela que está fora da curva, e você faz uma média entre essas empresas. Então, essa é uma abordagem muito legal para você avaliar. E tem um método que é o 2, que é o Venture Capital, que ele é legal, ele é muito utilizado por fundos, que ele é parecido com o número 1, com o fluxo de caixa descontado. Só que a diferença é o seguinte, no fluxo de caixa descontado, a gente olha o lucro. Como eu falei, o objetivo da empresa é gerar lucro, a gente olha o lucro. No método Venture Capital, como que ele é voltado para fundos de investimento, você olha o potencial de crescimento do valuation nessa empresa. Então, olha assim, se eu investir nessa empresa hoje, qual será o valuation dela quando eu vender daqui a 4, 5, 6 anos? Então, você pega aquele valuation e traz para os dias de hoje. Então, você faz um desconto no valuation. Olha, se eu conseguir vender por 10 milhões, então o preço para poder pagar justo hoje é, sei lá, 1 milhão de reais, entendeu? Então, você faz essa simulação. É isso, assim, essas são as principais técnicas para a gente se ligar. Não vou falar de todas, porque senão eu vou mostrar tudo, mas é você entender que você tem que ter uma base para justificar. Quando o cara chega lá no Shark Tank, o Shark fala assim: de onde você tirou esse valuation de 50 milhões? E a pessoa fala assim: é porque eu vi, multipliquei por dois, não sei o que. Eu tenho até um ataque cardíaco, assim. Eu até parei de assistir o programa às vezes por causa disso. Porque eu falo, nossa, meu Deus. Aí eu pego o pessoal do comercial e falo assim: ó, empresa tal, prospecta aí, para poder fazer o valuation dele. Porque cara, o valor tem que ter base, sabe? Você está chegando para a pessoa e falando só, estou precificando isso aqui a esse preço. Tem que dizer por que esse preço foi feito. Então, essas técnicas, depois vocês podem pesquisar mais sobre elas, mas elas ajudam a fazer isso, tá? E aí, a pergunta que mais me fazem na vida, né? Leonardo, legal, gostei do valor que você fez para mim, mas como que eu aumento ele? Todo mundo quer aumentar o valor, achando que a fórmula mágica é só vender pelo preço mais inflado possível. Mas eu entendo, tá? Olha, o que aumenta um valuation? Receita recorrente, tá? Então, se você tem pagamentos recorrentes, por isso que modelos escaláveis têm um valuation maior. Então, se você tem uma receita recorrente na sua empresa, você é um SaaS, você consegue ter sempre pingando um dinheirinho ali recorrentemente, isso obviamente aumenta o valuation. Por quê? Porque isso diminui o risco, né? Lembra que eu falei lá no começo que tudo para investidor é risco, né? E o risco não é algo ruim, pessoal. O risco é a incerteza de você conseguir prever. Então, se é muito incerto você conseguir prever o futuro dessa empresa, ele é arriscado, a empresa é arriscada. Então, se você tem receita recorrente, você tem um risco menor, né, de quebrar. Por quê? Porque você tem receita recorrente, está todo mês pingando um dinheirinho ali para você. Então, isso aumenta o seu valuation. Se você tem muitos clientes diversificados, né? Eu não estou concentrado em um cliente só que tem 70, 80% do meu faturamento, isso também aumenta o seu valuation. Já vi muita empresa quebrar porque eu tinha um cliente principal, o cliente pegou e falou: olha,
fechamos com outro agora, não quero renovar o contrato com você. A empresa quebrou. Então, tem que ter a diversificação. Novamente, atrelado ao que eu falei, risco. Fluxo de caixa crescente, obviamente, se seu lucro está crescendo, né, você consegue reinvestir, você consegue ter um potencial para poder crescer esse negócio, então isso aumenta o valuation. E se você tem um diferencial competitivo, claro, isso aumenta o seu valuation. E não é aquilo, pessoal, de você falar assim, eu não tenho concorrentes. Nossa, eu odeio isso. Não fale isso. Se alguém falar isso, não fale, por favor, que não tem concorrente. Todo mundo tem concorrente. Se você não tem concorrente, ou você é um super gênio, né? Que você, cara, tinha que estar emoldurado, alguém tinha que te colocar no pedestal, porque você conseguiu não ter concorrente. Ou você não analisou bem o seu mercado, isso mostra uma falta de preparo enorme, ou você está no mercado que ninguém quer estar. Então, as três possibilidades são bem ruins. Então, assim, você pode ter um diferencial competitivo. Você pode ter uma coisa que você faz que ninguém faz. Por exemplo, eu na Startup Hero sou focado em pequenos e médios negócios. Sou focado em startups, o que é diferente dos meus concorrentes. Mas eu tenho concorrente. Entendeu? Não tem como falar. E esse diferencial competitivo, o que faz a sua empresa única, que causa uma barreira de entrada, né, para quem quiser ser seu concorrente, traz um valuation maior para sua empresa. Então, o valuation é esse conjunto de coisinhas, né, que você consegue fazer para tornar a sua empresa maior. E aí, pessoal, uma coisa muito importante, agora continuando a nossa jornada de falar de como se preparar para captar investimento, uma coisa muito importante é, por favor, resolva problemas societários que você tenha antes de captar. Ah, Leonardo, é porque eu tenho uma pessoa aqui que ela tem 10% da empresa, mas eu fiz um acordo verbal para ele, nunca assinei nada. Esquece isso, formaliza tudo. Ah, não, é que, Leonardo, poxa, eu tenho 70% aqui que eu dei para alguma pessoa, mas aí ela vai me dar o dinheiro, aquilo não coloquei, e aí o imóvel não sei o quê, está no nome de... Esquece isso. Qualquer problema societário, qualquer coisa que você tenha, tem que ser regularizado antes de você mostrar para o investidor. Se você chegar para o investidor, faz uma proposta, depois muda aquilo, isso mostra um despreparo, mostra assim um nível de até imaturidade, né, sua como empreendedor. Então é muito importante qualquer problema societário que você resolva antes. E também, além de resolver problema societário, fazer um valuation, se preparar, tem que fazer um pitch, gente. Pitch, tá? O que é pitch? O que é pitch deck? É uma apresentação, tá? Tem muito erro em pitch deck. Olha, eu sou investidor, eu não quero saber de missão, visão, valores. Todo mundo tem igual isso. Meu amigo, eu quero saber o que você vai fazer com o meu dinheiro e onde você vai usar e por que tem que ser você. Qual foi a oportunidade que você criou? Qual o tamanho dessa oportunidade? Né? Quanto que você precisa para poder fazer isso? Quais são os motivos para investir no seu negócio? É isso que precisa estar no pitch deck. É uma apresentação que muita gente confunde com uma apresentação comercial, com uma apresentação institucional, com uma apresentação para cliente, com um business plan, que é uma coisa completamente diferente. Pitch deck é algo mais fácil de ler, é algo mais conciso, é algo mais direto ao ponto, é algo que você tem que mostrar para o investidor o potencial da sua empresa. Então, você tem pouquíssimo tempo, pouquíssimos minutos para poder convencer um investidor. Então, o seu pitch tem que ser direto ao ponto, sem muito texto, sem nada disso, mostrando por que você é a melhor oportunidade de investimento que ele pode ter ali na mesa. Então, é isso que é um pitch deck. O design é importante, mas é secundário. O que é principal mesmo é a história que você está contando ali dentro. É óbvio que se você tiver um design bonito, vai impressionar muito mais o investidor. Mas o importante é a linha do tempo que você está contando, o motivo. Por exemplo, eu criei uma empresa na área da saúde, área médica. Tem algum médico na empresa? Não tem. Poxa, sabe? Vai ser mais difícil, né? Eu acreditar que vocês vão dar a vida para poder fazer esse negócio virar, porque é uma coisa que vocês não sofreram na pele. Entendeu? Pode dar certo? Pode, não estou falando que não pode, mas aumenta o meu risco percebido. Né? Tudo acaba voltando para o quesito de risco mesmo. E aí, para fazer uma captação de investimento, pessoal, é um processo de vendas. Eu acho que quando eu aprendi isso, a minha cabeça explodiu, porque você está sempre vendendo, né? E você está vendendo uma parte da sua empresa.
né? Então, quando eu aprendi que a captação era um processo de vendas, então, por exemplo, eu fiz uma outra captação para uma outra empresa que a gente tinha aqui no grupo, e quando eu fiz, eu falei com 200 pessoas, abordei 200 pessoas, eu fiz mais 60 reuniões, e eu acho que, sei lá, 6 pessoas investiram na empresa. Então, assim, é um processo, é um funil. Mas eu metrifiquei. Então, assim, eu fazia igual eu faço com meus clientes. Mandei a proposta, né? Eu chegava no investidor e falava, olha, qual é a sua tese de investimento? Posso te mandar meu pitch deck? Aí depois tinha uma nova etapa, marcar uma reunião com ele. Depois teve uma nova etapa de fazer a oferta, uma nova etapa de mandar o contrato. Então, isso, se você parar para pensar, é igual um processo de venda de B2B, né? É você fazer uma metrificação, você fazer as etapas que você precisa seguir. A partir do momento que você pensa isso, se torna mais fácil. Você abre o maior número de conversas possíveis dentro do perfil de investimento. Não adianta nada se o seu investidor só investe em startup do agro e você é uma fintech da área de saúde, não adianta ficar falando com ele. Não faz ele perder tempo e você não perca o seu tempo. Então, tente entender antes qual é a tese de investimento desse investidor, o que ele gosta de empresas para investir, porque isso é importante para dentro do seu processo. E lembre que é um jogo de volume. Fala com o maior número possível, veja as ofertas e escolhe os principais investidores que você quer ter. É um processo de vender uma parte da sua empresa, tá? Então, isso é importante para a gente ter na mente. E aí, indo para a reta final aqui, eu queria falar um pouquinho dos tipos de investidores. Tá, beleza, você já entendeu, né? Que você tem que se preparar psicologicamente para poder captar, sabendo se onde que tem o que tem que fazer, se tem que captar ou não. A gente já aprendeu aqui como se organiza, né? A gente aprendeu o que tem que se preparar, o que tem que fazer o valuation. Então, onde você vai captar investimento, tá? Como você faz para poder encontrar? Olha, eu gosto de colocar esse gráfico aqui que ele mostra um pouquinho dos estágios, né, que uma empresa segue, né? Então depois eu posso até mandar para vocês esse gráfico, mas ali é basicamente a linha do tempo da vida de uma empresa, que ela começa ali com familiares, amigos, depois vai investidores um pouco semi-profissionais, vamos dizer assim, depois vai passando para investidores mais profissionais e ela desemboca aí em fundos, em bancos de investimento, fazendo IPO na bolsa, né? Acaba sendo mais raro, mas tem, né, aqui no Brasil. Então é isso, esse é o estágio que a empresa segue. Mas a primeira coisa que aparece para a gente é fomento, né? Então, assim, é uma FINEP da vida, é alguém que vai dar um dinheiro a fundo perdido, um CID de Minas Gerais, alguém que vai te ajudar ali com o dinheiro para você iniciar, né? Para você pegar, sem tanta pressão assim de dar retorno, né? Com uma pressão mais, vamos dizer assim, moderada, para que você se inscrever no edital, pegar muitas empresas, principalmente quando for deep tech, né, que precisa de tempo maior de maturação, precisa desse financiamento. Então, existem muitas instituições, a FINEP é uma que faz um trabalho brilhante aqui no Brasil, que vocês podem pegar o fomento. Obviamente, muitas vezes é um capital menor, né? Você vai pegar 50 mil, 100 mil reais, 300 mil reais, né? Mas é um bom começo para você pensar, olhar os editais e você se aventurar nisso, né? E aí a gente começa a falar um pouquinho de investidores anjos. Então tem uns caras malucos aí, umas pessoas, umas mulheres, uns caras malucos que ficam colocando dinheiro nas empresas, né? Eles ficam, e são mega importantes para o nosso ecossistema, né? Colocam, às vezes é um investidor que é individual, né? Então ele sozinho vai colocar 50 mil reais, vai colocar 10 mil reais que seja, 100 mil reais para poder te incentivar. E existem grupos de investidores. Aí tem o Gavi Angel, Urca Angel, BR Angels, tem um monte de Angel. Viu Angel? Já sabe que é grupo de investimento anjo. Então, assim, você precisa testar, né? Então, se você vê alguém no LinkedIn que está lá escrito investidor anjo, fala com a pessoa, você não vai perder nada. Fala com ela, pergunta a tese de investimento, manda o seu pitch deck para ela, vê, tem um feedback dessa pessoa, se inscreva no processo seletivo das empresas, né, dos grupos de investidor anjo, joga no Google, grupo de investimento, investidor anjo. Você vai ver um monte, passa pelo processo seletivo deles. Às vezes demora um pouquinho, tem grupo que demora 6 meses, tem grupo que demora 3, mas se prepara para você sentir, né, a empresa. Vão ser cheques que pode chegar a 1 milhão, às vezes 2 milhões, mas sim, também são cheques iniciais para poder
a sua empresa começar a ganhar uma atração, né? Muito importante. E aí, depois disso, a gente subindo um pouquinho na escada, a gente tem o Equity Crowdfunding, né? O crowdfunding, que foi de onde eu vim, né? Essa plataforma de investimento de startups que eu comentei no começo, é um crowdfunding. E o crowdfunding é um modelo que tem muita penetração fora do Brasil, então Inglaterra, Estados Unidos tem, mas no Brasil ele está crescendo bastante, né? E é um modelo que basicamente como é que ele funciona? É como se fosse aquelas vaquinhas online. Então tem o Catarse, esse tipo de coisa que a gente vai lá e financia um CD, financia um livro de um artista. É a mesma coisa, só que para startups, né? Então você coloca o seu projeto, você passa obviamente por um crivo, e é um crivo mesmo, muitas plataformas são bem rígidas, né? Foi por isso que a minha empresa existe, como eu contei a história, porque as plataformas eram rígidas, eu queria preparar mais as empresas para poder passar nesses processos. Então, eles vão fazer uma triagem na empresa, você vai subscrever o seu projeto lá, né, a sua empresa. É importante, nesse nível, já estar faturando um pouquinho. Ah, Leonardo, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Tem empresa que tem equity crowdfunding que não tem faturamento. Mas é importante ter um pouquinho, porque você vai estar exposto para o Brasil inteiro e você vai receber uma sabatina de perguntas. Então, você vai submeter o seu projeto lá, eles vão avaliar o seu projeto, e se eles decidirem gostarem do seu projeto, eles vão colocar online para que pessoas do Brasil inteiro possam investir. Então, em vez de ter uma pessoa colocando um cheque de 1 milhão, né, que é mais difícil você conseguir, vai ter um monte de gente colocando 5 mil reais, 1.000 reais, 10 mil reais, investindo até você chegar nesse 1 milhão que você quer. Então, é uma modalidade que é muito boa, principalmente para quem for empresa B2C, porque você consegue divulgar a sua marca. Então, eu já fiz rodada de investimento, por exemplo, de empresas que eram cervejarias. Então, as pessoas que investiam iam até o bar para poder tirar foto com a cabeça e falar: eu sou dono dessa marca de cerveja, eu investi. Então, isso é muito legal, porque dá essa potência, vamos dizer assim, para que você consiga mostrar a sua empresa. A plataforma faz uma gerência de uma forma que você consiga os investidores terem o mesmo contrato. Então, apesar de você ter 60 investidores entrando numa empresa, todos eles são regidos por um contrato que é igual. Então, não tem muito trabalho, não vai ter muita dor de cabeça, mas é uma opção muito viável. Eu iria para um equity crowdfunding se você já conseguir pelo menos validar a sua solução, tá? Os outros você consegue, né, que eu falei anteriormente, consegue ainda ali no começo, mas o equity crowdfunding, por ser muito mais rígido, aí eu prefiro que vocês vão, quando já estiverem um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais calejados, vamos dizer assim. E aí, depois disso tudo, a gente tem a estrela do nosso mercado de venture capital, que são os fundos, né? O que é um fundo, Leonardo? Ah, como é que funciona? Sempre quis saber o que é um fundo. O que é isso? É parecido com um fundo de investimento tradicional, né? O que é um fundo? É uma reunião de pessoas que têm recurso para investir. Eles colocam dinheiro para que um gestor, né, um grupo de gestores ali, escolha as melhores startups que eles acreditam que vai dar retorno. Tá? Então, as pessoas, os cotistas ali do fundo, investem um dinheiro e a pessoa que é o gestor, né, vai colocar nas melhores startups. Só que aí vocês vão vendo que eu fui falando e foi aumentando o grau, né? Então, falando de chequezinho pequeno, pequeno, vai aumentando, né? Que a gente crowdfunding um pouquinho maior, os fundos já colocam cheques maiores. Então, vou colocar. Tem fundo que é de pré-seed, vai colocar 5 milhões, tem fundo que vai colocar 10. Às vezes, a sua empresa, se a gente colocar 10 milhões na sua empresa, você não sabe o que fazer com 10 milhões. Você vai gastar tudo errado. Então, assim, você já sabe que você não está no estágio profundo. O fundo vai querer uma empresa que já tenha tracionado mais, já tenha crescido mais, que esteja fazendo uma rodada, né? Seed, Série A, uma empresa que tenha um plano mais robusto, né? Que já não tem esse negócio de validar. Tem exceções, Leonardo, tem exceções. Tem gente que é bem conectado e consegue, né, captar com fundo logo no começo, é um empreendedor de segunda viagem. Existe, mas eu estou falando aqui dos meros mortais como nós, o que a gente consegue fazer. Então, assim, eu não aconselho o fundo de investimento para quem está muito embrionário. Porque às vezes você vai lá, vai submeter seu projeto, né, a sua empresa, vai ter um retorno negativo e isso vai te frustrar, falar, nossa, eles não gostaram. Não é, porque para o momento deles, né, para o jogo que eles jogam, que é comprar a participação na sua empresa, crescer o seu negócio e vender a participação lá na frente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir gastar 10 milhões ao ponto de aumentar tanto a sua empresa que ela vai valer muito mais, vai ter um valor muito maior
para eles conseguirem vender no futuro, né? Então, é muito importante que vocês entendam que tem estágio, né? Aquilo que eu falei, estágios, horas, momentos ideais e também players ideais que você pode captar. Se tiver muito no começo, procura um fomento, procura um grupo de investidor anjo. Se já tracionou um pouquinho, pode ir para o Equity Crowdfunding. Ah, já estou faturando, Leonardo, 2 milhões, pode pensar num fundo de venture capital. Então, eu acho que essa mais ou menos a divisão macro, né, que eu faço dos tipos de investidores. E aí, assim, para a gente ir fechando, eu acho que um recado, se tiver uma coisa que eu possa falar para vocês, assim, toda essa aula aqui de captação de investimento não aceite qualquer investidor na sua empresa. Cara, a sua empresa é o seu principal patrimônio, sabe? É o seu projeto, é aquilo que você está construindo, é o seu sonho. Eu vejo empreendedores muito empolgados falando sobre a empresa. E pode ser que o investidor não vá agregar tanto para a sua empresa. Por isso que eu falo de preparação. Porque quando a gente não está preparado, a gente vai aceitar qualquer investidor, porque a gente precisa do dinheiro. Então, qualquer condição. Eu já vi um investidor que colocou dinheiro na empresa, colocou, sei lá, 100 mil reais e tomou o controle da empresa. Tá? A gente tem um cliente aqui nosso que ele basicamente está sendo engolido pelos investidores dele, pelo contrato, porque ele não conseguiu dar retorno. Os investidores estão tomando a empresa dele e ele está fazendo uma nova empresa agora para poder tentar fugir. Isso vai dar um problema jurídico tão grande, que eu não quero nem me meter nisso. Isso aí já foge da minha alçada. Então, assim, é importante você entender e você escolher. Por isso que eu fui falando sobre abrir o maior número de conversas possível, se preparar para culminar nesse ápice aqui que eu falar, cara, não aceita qualquer pessoa. É isso. Assim, se prepara bem para você poder escolher quem vai estar do seu lado. Quais vão ser os investidores, se você vai querer smart money ou não, se eles vão pegar e vão agregar para sua empresa ou não, se as cláusulas. Olha, por exemplo, eu moro no Rio. Já teve investidor que falou para mim que só investiria na minha empresa se eu mudasse para São Paulo. Eu falei, eu não vou mudar para São Paulo, porque quer colocar o dinheiro, o cheque na minha empresa, não faz o menor sentido. Ele, não, porque São Paulo está a conexão, está o mundo. Não vou fazer isso, entendeu? Eu adoro São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, não faz sentido ter uma cláusula como essa. Mas se você está desesperado para poder fazer o negócio virar, talvez você aceite qualquer condição, talvez você. Então, assim, eu gosto de inverter e dar equilíbrio. Quando você capta sem se preparar, o investidor está aqui, você está aqui. Quando você se prepara, você vai igualando, né, o nível para você falar de igual para o investidor. E aquilo que eu falei, olha, beleza, você não quer investir, você quer essas condições, eu não aceito, beleza, obrigado pelo seu tempo, vou para o próximo investidor, entendeu? Então isso é muito importante. Eu acho que se tiver uma lição aqui para tirar é não entregar a sua empresa, que é o seu principal ativo, é o que você está construindo, você está fazendo para qualquer pessoa, né, para que ela coloque dinheiro, isso é muito importante. Mas para isso, você tem que chegar bem preparado para poder falar com o investidor. Eu acho que, assim, é isso. Falei, tentei passar um overview, assim, de tudo que eu acho que é essencial. Eu acho que eu poderia ficar falando 7 horas com vocês aqui, porque eu adoro esse assunto, mas é importante a gente se preparar para captar investimento. Eu acho que esse é o fundamental para a gente poder fazer aqui. Léo, recado mais que dado, né? Preparação, né? Eu acho que preparação é tudo, né? Conhecer o negócio, sair da espuma, né? Então, acho que a gente tem, né, Léo? Acho que vamos falar um pouco de quais são os nossos próximos passos aqui. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal mandou aqui para ti que eu vou Boa. para a gente debater um pouco. Eu acho que tem um ponto, né? No nosso método de desenvolvimento ali, a gente fala sobre valuation, né? Em determinado ponto do curso, e são quebrados em diversas temáticas. Eu até gravei uma aula, que é uma temática que eu gosto muito, sobre captação de recursos, mas voltado para a área de fomento, que é o que tu trouxe ali, que é uma das Legal. alternativas, né? Eu vou disponibilizar essa aula já também para os alunos. E o que a gente vai, né, para quem está aqui nos ouvindo, a gente vai, né, bem brevemente anunciar aí a nossa parceria, porque para além das aulas, né, que a gente fala sobre valuation e outras questões de captação, para quem quiser, né, ter
possibilidade, né, de fazer, né, um método de valuation aí com a Startup Hero, né? A gente vai estar anunciando aí bem brevemente uma condição especial aqui, né, Léo, para os alunos Isso da aí. Startup Academy. E mais um momento, certamente, que a gente vai estar com mais uma atividade aí, pensando em termos de valuation, como é que a gente também contribui com os nossos alunos aí ao longo dessa jornada de preparação, principalmente do plano de negócios, né, Léo, que é o que a gente, ao fim e ao cabo, faz com que o empreendedor pense e mergulhe, né, nessa como tu mesmo falasse muito bem, né, vai muito além do pitch, né? O pitch tem um Aham. método que é para o pitch e o plano de Não, negócios é onde a pitch é gente venda, mergulha na né? realidade dessa empresa, né? Então, eu não acredito em soluções milagrosas, nada, né? Então, eu acho que esses são pontos importantes. Vamos para a nossa primeira pergunta aqui, Léo. Bora. O Edir Medrado pergunta o seguinte: você gosta do valuation disponibilizado pela Boss Invest? Assim, é uma calculadora, né? Assim, vamos lá. Não, respondendo objetivamente, não. Mas explicando por que não, tá? Olha, se você quer calculadora, a gente tem no nosso site, no Startupeiro, tem calculadora. Só que o problema da calculadora é que ela não pega algumas nuances que só o olho humano consegue pegar, entendeu? Então, por exemplo, você está me falando que você tem uma empresa. Numa calculadora, você vai jogar números ali e friamente ele vai cuspir para você um número. E geralmente é muito enviesado, é um número bem alto, né? E aí, isso é o empreendedor, óbvio, óbvio, olha, gostei, caraca, ficou legal, 30 milhões de valores, gostei. Só que o valuation tem muito aquilo que eu falei, tem uma história por trás. Olha, se eu falo para você, vamos avaliar o Uber. Se o Uber for, na visão do valuation, uma empresa de transporte, a gente está falando de um mercado que é mais consolidado, que não cresce tanto, mais tradicional. Se o Uber for uma empresa de tecnologia, já é uma coisa completamente diferente. Eu consigo dar um crescimento maior, eu consigo ver escala. Então, só isso, já a história já muda o valuation. O valuation é composto completamente por história. E depois que você cria a história do valuation, você vai associar números a essa história. Então, por exemplo, estou fazendo um valuation para poder captar investimento. Beleza, essa é uma história. Onde vão ser usados os recursos? Essa é uma história, a continuidade da história. Então, a partir disso, você cria o valor. Então se você vai gastar dinheiro em marketing, isso vai resultar em uma receita maior. Aí você vai fazendo a sua previsão financeira, vai aumentando. Mas também tem que contratar um profissional. E aí você vai fazendo todas as nuances, né, para poder chegar no valor da empresa. Essas calculadoras, né, elas acabam não trazendo isso. Não entende que você viu uma oportunidade de mercado, não entende que o seu modelo de negócio é diferente, né? Tem esse diferencial competitivo, né, que existem, eles só cospem números tristes. Para você ter uma aproximação ali, até dá para usar. Mas, assim, para você mostrar para o investidor, apesar de ser um investidor que tem muito nome, né, uma Bossa Nova, acho difícil até eles investirem pelo valor que dá na calculadora deles, acho muito difícil. Mas, assim, eu não gosto tanto de utilizar só a calculadora. Se você quiser ter uma noção ali, beleza, faz sentido, faz esse jogo. Até o ChatGPT faz isso para você, tá? Mas para você ter uma análise mais profunda, vendo o tempo, vendo o esforço que você fez, a história, escolhendo metodologia, eu mostrei 6 ali, e tem muito mais metodologia. Não adianta eu, por exemplo, vamos lá, eu já fiz valuation de canal do YouTube para poder ser vendido. Né? Eles venderam um canal de YouTube, tinha mais de 1 milhão de inscritos. Não adianta nada eu falar de fluxo de caixa descontado para um canal de YouTube, porque quem está comprando um canal de YouTube não quer saber do lucro que está dando, quer saber da audiência, qual a taxa de engajamento, o quanto aquilo ali pode pegar e ter uma similaridade com o produto, a pessoa conseguir oferecer um produto ali. É outra forma de avaliar. Eu acho que é por isso que a gente se destacou muito no mercado aqui na Startup Hero, porque as empresas tradicionais queriam avaliar as startups da mesma forma como avalia uma empresa tradicional, e não dá, trazer outro bicho, outra coisa. Então, assim, eu não gosto dessa calculadora como única forma, né? Exatamente porque ela não captura toda a nuance, sabe? Poxa, quando a gente faz o valuation aqui, a gente questiona tanto o empreendedor que ele sai com uma consultoria aqui gratuita. E às vezes você até que repensou no negócio. Essa empreendedora que eu contei para vocês,
falando que ela tinha investido, né, 2 milhões e meio, faturava 10 mil. Assim, a gente fez uma reunião com ela que ela basicamente chorou com a gente na reunião, porque ela falou: olha, eu podia ter investido em outras empresas, em outros negócios que eu tenho, esses 2 milhões e meio aqui que eu investi, mas eu insisti nesse negócio. Muito obrigado vocês terem aberto meus olhos, assim, de ter visto que realmente isso aqui não é um negócio que está rentável, não estava rentável, ponto. Então, assim, eu acho que isso é difícil você conseguir numa calculadora. Então, por isso, esse é o meu único ponto contra, né? Mas se for só para você ter uma brincadeira ali, olhar e ver qual é o número, acho legal, o ChatGPT faz isso também. Até a gente tem calculadora no nosso site também, então funciona. Maravilha. Aqui, ó, mais uma pessoa pergunta o seguinte, ó, que dica você daria para quem ainda não começou um negócio, mas que quer começar, tendo um planejamento adequado para quando tiver investimentos, manter a boa organização, sem que haja desperdício de recursos? Tá, legal. Olha, a primeira coisa que eu sempre fiz, eu sou muito mão de vaca, eu sou muito pão duro, então eu nunca gastava dinheiro com nada que não fosse extremamente necessário. Eu demorei para contratar, eu fiz todas as funções daqui da empresa. Eu acho que eu sei fazer tudo, assim, daqui da minha empresa. E o uso dos recursos ele é muito importante. Então, assim, você não gastar dinheiro onde. Porque tem gente que pensa assim: olha, comecei meu negócio, vou contratar um escritório jurídico aqui para fazer isso, aí um gestor de tráfego pago para poder fazer aquilo. Esquece isso, vai aprender a fazer tráfego, vai aprender a fazer site. O meu sócio, quando a gente começou a Startup Hero, ele foi assistir um curso de marketing digital para poder entender. Ele ficou mergulhado e falou: cara, me deixa que a gente trabalha até 9 horas da noite. Me deixa aqui que eu vou começar a mergulhar para entender. E hoje todo o marketing é feito aqui internamente, exatamente por isso a gente conseguiu crescer e não ter esse custo de pagar um gestor de tráfego 8, 9 mil reais, né, para poder fazer isso. E isso conseguiu fazer a gente ter caixa para poder crescer. E o outro ponto é assim, se você está trabalhando, então, por exemplo, você é CLT, você tem um trabalho formal, espera, tá? Espera, não sai logo do seu trabalho para mergulhar, põe o pezinho na água devagarzinho. Quando chegar em casa de noite, começa a trabalhar no seu projeto, faz. Aí quando você vê que realmente você conseguiu validar, que faz sentido, aí você pode se aventurar para poder fazer isso. Eu, quando fui fazer essa parte de sair, né, desse trabalho que eu estava nessa plataforma de investimento, né, eu fiz uma planilha e coloquei prós e contras. Quais são os prós e contras de empreender? Olha, eu botei isso aqui, eu tinha muito contra. Aí eu falei, poxa, caraca, isso aqui me desanimou. Tem muito contra, eu não vou ter muito tempo. Aí eu falei, tá, o que que eu faço? Aí eu falei, tá, aí eu tracei um plano. Eu falei, olha, eu tenho que juntar 6 meses de dinheiro aqui para que eu possa ficar seguro. Porque é muito ruim você estar empreendendo, mas você está pensando, tem que virar esse negócio, tem que virar, tem que virar, tem que virar, tem que dar dinheiro, tem que dar dinheiro. Por quê? Porque você acaba tomando decisões que são feitas por outras motivações. Né? São decisões que são feitas para você ganhar dinheiro muito rápido. E às vezes, dependendo do negócio que você criou, precisa maturar, precisa de tempo para você poder crescer. Então, assim, o que eu diria é não sai do emprego logo de começo, junta dinheiro para você poder ficar tranquilo enquanto você consegue estar com a sua empresa. Eu demorei quase 2 anos para poder começar a tirar dinheiro da Startup Hero e poder me sustentar. Então, eu tive que fazer um pé de meia, assim, foi 1 ano e pouquinho, para poder aguentar ali esse tipo, reduzir. Eu e minha esposa, a gente reduziu ao máximo tudo que a gente tinha de gasto para poder conseguir, era o sonho. Assim, eu fui, apostei nesse sonho e deu certo, né? Mas, assim, você precisa fazer isso e gastar o menos possível. Meu escritório jurídico, o cara vai fazer o site. Cara, aprende a fazer site. E vai ter uma criança no YouTube te ensinando a fazer o site da sua empresa. Com certeza vai ter. Então, pega, faz, espera, raciona o máximo. Eu só contratei na empresa quando eu estava sufocado. Quando eu cheguei em casa e eu olhava para minha esposa assim, eu ficava maluco, não entendendo o que eu estava falando, cabeça toda a mil. Eu falei, eu acho que está na hora de eu contratar alguém. Aí contrata um vendedor, aí treinou. Aí quando a minha vendedora ficou doida, falando, gente, ela gritou, falando, eu preciso de mais alguém aqui para dividir. Aí a gente contratou uma nova vendedora. Porque assim, é empreender, gente. A gente precisa racionar. É dinheiro, dinheiro é muito precioso. Você precisa ter dinheiro para testar.
para errar, para fazer um marketing, para tentar um novo canal de aquisição. Então, assim, se você, olha, já quero montar um escritório super bom, já quero pegar um endereço, começar a fazer esses gastos assim, ou você vai gastar muito e não vai ter retorno, ou você vai pensar, olha, só vou fazer isso quando eu tiver a condição de fazer. E aí nunca começa, entendeu? Então, hoje em dia, com acesso à tecnologia que a gente tem, né? Então, a gente tem o ChatGPT ajudando pra caraca, a gente tem o YouTube aí ensinando um monte de coisa. Dá para você criar um site fácil, fazer uma landing page, testar a coisa muito rápido, entendeu? Então, acho que eu seguiria nesse caminho aí. Maravilha. A Edi falou, né? Obrigado pela resposta. Na verdade, vai ter um sorteio de valuation para quem ficou até o final. Ó, não vai ter sorteio, mas a gente vai ter condição especial que a gente vai Uhum. divulgar. E no nosso próximo evento aí, quem sabe a gente vai rolar uma coisa aí do melhor plano de Boa. negócio da Startup Ah, dá para fazer Academy. uma Tem aí, competição, ó, hein? Acho legal, uma hein? condição Acho mega legal. boa. Enfim, vai ter Eu coisa boa super top, saindo aí. super top. Vai Mas ter tem que se coisa boa preparar, saindo que eu aí pela falei, tem que vir frente. preparado, nada vai vir de graça. É isso aí. Ó, vamos para as últimas duas aí, Léo, que a gente também Bora. já estourou o nosso tempo aí. Ah, Ó, não tem o problema. Ítalo Feitosa aqui, ó. Muito bom, Léo. Uma dúvida. Quanto tempo leva? Se puder dizer em média, quanto custa também para obter o relatório final de valuation? Tá. Custa mais ou menos, depende do tamanho da empresa. Então, pode custar desde R$ 3.000 até R$ 20.000. A realidade é, a gente precifica conforme o trabalho que você vai me dar. Então, se você é uma empresa que tem um plano muito complexo, eu vou ter que alocar muitos analistas, muitos economistas para poder avaliar o seu plano. Em média, custa R$ 4.000, 5.000. Mas pode custar muito mais dependendo da sua empresa. E o tempo que leva são 12 dias úteis. A gente leva 12 dias úteis. Quando eu criei a Startup Hero, o que acontece? O que eu fiz? Eu comecei a atuar como psicólogo dos meus clientes, né? Então, assim, toda vez que um cliente chegava, né, meu sócio fazia um marketing, chegava o cliente, eu ligava para ele. E aí eu ouvia tudo, Leonardo, separei da minha mulher, aí ela quer a minha empresa, acha que vale muito, eu acho que vale pouco. Leonardo, meu sócio aqui tá brigando comigo. Eu comecei a ouvir. E eu comecei a entender, né? Eu vou entender, olha, o que está acontecendo? O que meu cliente quer? E aí eu comecei a ver o que ele queria, agilidade. Então eu falei, olha, eu vou ser o valuation entregue mais rápido no mercado. Então eu entregava antigamente em 5 dias. Né? Aí depois o valuation foi ficando mais robusto, então a gente chegou em 12. E aí eu falei, eu vou ser o valuation mais barato do mercado. Por quê? Valuation, geralmente, dependendo da empresa, pode cobrar, naquela época, cobravam 20, R$ 30.000. Eu falei, cara, eu vou botar um preço muito baixo. E aí uma estratégia muito legal, que até é bom compartilhar com vocês, que eu fiz, que é basicamente uma estratégia de dumping, ou seja, eu botei o valuation no menor preço que eu conseguia no começo. Então, o meu valuation custava R$ 950. Aí eu tinha até dificuldade, porque eu tinha que explicar por que era tão barato, né? Comparado com os outros players, obviamente. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer muitos valuations. Eu acho que eu fiz uns 200 valuations assim. Só que eu tinha uma condição, eu pedia uma prova social. Então eu falava, olha, eu estou cobrando barato, eu sou startup, eu estou querendo case, mas quando você fizer, eu quero um depoimento seu. Eu quero um comentário no Google, eu quero isso. E aí eu fui crescendo, e aí eu fui ganhando reputação, porque o próximo cliente que vinha, eu já falava, não, a gente já fez muito valor, isso aqui é um depoimento de um cliente nosso. Aqui um vídeo de um cliente nosso falando sobre isso. Então eu fui crescendo, aí eu consegui ir aumentando o valor que eu cobro para o valuation. Não quis aumentar, obviamente, para chegar naquele valor estratosfera, porque o posicionamento é pequena e média empresa, é startup, mas eu consegui ir fazendo esse aumento. Então é isso, custa mais ou menos 4, 5 mil reais e o valuation ele demora 12 dias. A gente tenta ser o mais rápido que dá. Ô, Léo, provavelmente os nossos alunos aí vão te dar menos trabalho, que já vão com um plano de negócio já Pô, bem mais aí assim, estruturado. aí já é Então, ótimo. Olha que, aí olha que coisa vai custar boa. mais barato ainda, por isso que a gente É, vai ter aí, uma aí condição sim, é o especial que eu aí tô para os falando, é alunos. o que dá mais trabalho, eu vou cobrar mais caro, porque eu vou ter que alocar mais tempo. Se dá menos trabalho, não tem por que cobrar tão caro, entendeu? Muito bom, muito bom. Ó, tem a nossa última pergunta aqui, então, Léo, Ah, para a gente ir se encaminhando, ó. De que forma as startups científicas, eu entendo aqui que startups científicas, né, a gente pode estar tratando de uma deep tech ou alguém Deep que trabalha com, Tech, né, né? com uma pesquisa mais robusta em termos científicos, podem, mesmo em fase inicial, adquirir fontes de investimento, já de certa forma, já que de certa forma é mais difícil se posicionar no mercado privado aí. Muito difícil, tá? Você vai ter, sendo bem sincero,
Que desafio você vai ter. É porque, acho que eu tenho que explicar um pouquinho mais, porque assim, é pelo perfil de investimento que a gente tem, né? Porque quando você investe, é aquilo que eu falei, você tem que diminuir o seu risco e você tem que ter uma possibilidade de ter um retorno. Só que é uma startup científica, uma deep tech, às vezes você precisa de um tempo de maturação, um tempo de estudo para você pegar e desenvolver uma solução e aí pensar em monetizar essa solução. Só que a maioria dos investidores, infelizmente, não vai ter tempo para poder esperar isso, né? Ele vai querer um retorno mais rápido. Ele vai querer alguma coisa que ele consiga vislumbrar que vai ter um retorno no futuro. E aí é por isso que a gente tem esse casamento. As deep tech precisam de investimento para poder fazer isso, mas o investidor não quer investir porque ela não dá retorno, mas ela não dá retorno porque ela precisa de tempo para amadurecer. Então, assim, obviamente, além das opções de fomento, hoje em dia já está abrindo um pouquinho mais para crowdfunding. Eu estou vendo alguns crowdfunding já fazendo, né, rodadas de empresas que sejam mais biotech, mais deep tech, mas é complexo. Não vou mentir, é mais difícil. Por quê? Exatamente pela percepção do investidor, tá? Da percepção de risco, da percepção de incerteza. Então, se você tiver um plano, eu me candidataria a um crowdfunding para poder testar, ver o que eles falam sobre a sua empresa, né? E aí você vai receber uma sabatina. Por que não fatura? Qual o plano de faturar? Normal, faz parte. Mas aí você consegue captar, se eles já aprovarem, a chance de captar, né, é grande, né? Porque se eles aprovaram, porque eles sabem que a base de investidores deles gosta disso. Agora, para outros tipos, fundo dificílimo, dificílimo, e grupos de anjos investidores individuais também eu acho mais difícil, né, exatamente por esse perfil. Eu gosto mais do crowdfunding para esse tipo de empresa, mas é complexo mesmo. Acho que é um dilema que é difícil a gente resolver, porque a empresa precisa de capital, o investidor não quer colocar o capital sem ter fonte de receita, mas não tem fonte de receita porque precisa, faz parte do jogo. Você que quis criar essa empresa nesse mercado, aí é contigo. Aqui no chat não veio o nome de quem fez essa pergunta, mas Uhum, depois se quiser entrar em contato comigo, uhum. né, a minha sócia aqui na Startup Academy também tem uma Deep Tech aí e acompanho já a trajetória dela há bastante tempo e propriamente eu também tenho bastante experiência na minha trajetória de 15 anos aí em Boa. captação em órgãos de fomento. Depois, se quiser trocar uma ideia comigo, eu também estou à disposição Aí para tá dar algumas ótimo. ideias, né? Como o Léo propriamente falou, a FINEP está com muito recurso disponível, né, em editais, né, não reembolsáveis aí, então acho que tem oportunidades bacanas e acho que não dá para Não, melhor. Para deixar quem é deep essas tech, ideias é. morrerem, porque, ó, Não, Júlia, então, Deep Tech tem que ir para fomento, com certeza. Privado é muito mais difícil, não é impossível, né? Eu estou vendo acontecendo, mas como o mercado está evoluindo para startup agora, sabe? Eu acho que até para o perfil do mercado, olha, a gente está aprendendo a investir em startup agora, ainda tem que investir em tipo de startup que vai demorar muito mais do que uma tradicional para poder fazer essa atração, é mais difícil. Acho que talvez no futuro a gente consiga ter mais, mas agora é realmente mais complexo. é, Faz parte, é isso infelizmente. aí. Então, Júlia, se quiser entrar em contato comigo depois, enfim, na comunidade do Discord, e-mail, enfim, Léo, se quiser deixar os teus contatos aí para o pessoal também, né, para entrar em contato contigo, com a Startup Hero aí, nosso super parceiro, vai surgir mais coisas aí que a gente vai fazer para frente com os nossos alunos aí, que Uhum. vai surgir, eu acho que são, né, eu sempre gosto de dizer que nós aqui da Startup Academy, junto com a Startup Hero, né, é um hub de conexões, realmente a gente colocando possibilidades e oportunidades para quem vem se juntando, né, ao nosso movimento aí, então é muito, muito bacana te ter aqui, Léo, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento aqui com a Nada, gente, isso. e super Esse é obrigada. esse é o propósito, assim, eu sempre criei assim, a Startup Hero e qualquer iniciativa, assim, é para realmente ajudar o empreendedor. Se quiser falar comigo, tem o meu LinkedIn, Leonardo Brasil lá, meu e-mail é leonardo.brasil@startuphero.com.br. Pode me mandar. Se eu demorar para responder, um dia eu vou responder, eu coloco na minha tarefazinha ali, mas eu respondo, tem um monte de tarefa para fazer, mas eu respondo. Mas assim, pessoal, criar uma empresa é difícil, captar investimento é difícil, mas é possível,
né? É possível, não é só para quem tem conexão, é possível para todo mundo, mas se prepara que você consegue, isso aí. E persistência, tá? Mas não insistência, persistência. Você vai persistir até onde você vê que realmente vai. Agora, não insiste se não está virando. Muito bom. Obrigada, Léo. Obrigada para quem nos assistiu. Para quem não nos assistiu, amanhã na nossa plataforma já vai estar disponível aí a gravação para quem não pôde estar ao vivo aqui conosco. Então, Léo, obrigada e até a Nada, Ju, próxima. E em prazer. breve anunciamos aí as Vamos novidades embora, aí vamos dos fazer uma nossos competição, quero ver os melhores. Muito bom, muito Vamos bom. embora. Obrigada, Léo. Até Tchau, mais. tchau, Tchau, pessoal. gente. Boa noite. Tchau, tchau.